Mas muitas vezes na nossa vida, a gente sente que não está sendo bem servido, porque tudo às vezes precisa de um processo. E às vezes nós não entendemos o processo que passou no nosso dia. Então é muito profundo esse texto quando a gente vê que Jesus começa ali o seu ministério, começa ali seu primeiro milagre numa festa de casamento. Isso é muito profundo, né? Eles estão lá todos festejando, mas de repente alguém percebe que acabou o vinho. E vinho naquela época, vinho na Bíblia tem vários significados, mas o significado que a gente sempre chama atenção é alegria. Acabou o vinho, acabou a alegria da festa. Imagina uma festa sem alegria. Mas o interessante é que alguém percebeu, alguém estava prestando atenção. Assim como na obra de Deus, às vezes estamos desapercebidos, mas alguém está prestando atenção no que está acontecendo, alguém está atento, porque Deus deixa alguém sempre atento para socorrer. Porque imagina a vergonha que aqueles noivos passariam sem vinho, sem alegria, os seus convidados sendo mal servidos. Então acabou o vinho. Mas vinho também tem um significado na Bíblia, que é sacrifício. Por que é sacrifício? Porque para se fazer o vinho, de onde que vem? Vem a uva. Para se fazer o vinho, a uva precisa passar por um processo. E não é fácil. A uva é pisoteada, é amassada para se chegar ao vinho. Então, quando fala que o vinho muitas vezes é sinal de sacrifício, porque ele representa o sangue do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, então vem falar que Jesus foi pisoteado, foi amassado, ele passou por um processo doloroso no nosso lugar. Então Jesus passou por um processo. Muitas vezes nós precisamos passar por um processo. Então muitas vezes nós esperamos o milagre. Mas será que realmente precisamos de um milagre? Mas muitas vezes nós apenas precisamos passar pelo processo. Quantas pessoas passaram por um processo doloroso para que hoje estejamos aqui? Só que o processo é um tempo curto. Embora que muitas vezes aquele processo doloroso que nós passamos parece uma eternidade, né? Tem dia que vem problema, cada desafio, não digo problema, mas falar desafios. Tem dia que vem cada desafio na nossa vida, que aquilo parece que vai durar uma eternidade. Quantas vezes você espera que amanheça o dia logo para passar aquilo? Ou você espera que o dia termine logo para ver se aquilo passa, né? Porque tem dias que é difícil, mas tem alguns processos que são necessários. Para a uva chegar até servir, ela precisa ser pisoteada, precisa ser amassada, precisa passar pelo processo de fermentação. Então muitas vezes nós nos sentimos também pisoteados pelas aflições que esse mundo às vezes nos traz. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então neste momento que você está passando essa dificuldade, lembre do processo que Jesus passou. Que o mais doloroso foi ele que passou. Foi um processo curto. Mas o processo curto, quando ele é doloroso, ele dura uma eternidade. Mas ele passa. Todo o processo passa. Mas ele passou para que hoje tivéssemos o melhor vinho, o bom vinho, a melhor alegria, que é a alegria da nossa salvação. Alegria da nossa salvação. Interessante, quando a gente vai pensar em processo de grandes homens da Bíblia, a gente lembra lá de José. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala que ele passou um processo injusto.
Na nossa vida, muitas vezes, é justo até, porque muitas vezes nós pegamos algum processo com as nossas próprias mãos. Mas quando a gente vai lá para o processo que José passou, José, que só porque teve um sonho, só porque falou um sonho, só porque era amado pelo pai, ele despertou a ira dos seus irmãos, a inveja dos seus irmãos. E muitas vezes nós também passamos por isso, só porque às vezes nós somos crentes, nós vemos na casa de Deus, nós procuramos servir ao Senhor, nós somos criticados também. Às vezes nós somos invejados. Às vezes, um errinho que a gente comete lá fora, porque nós não somos perfeitos, né? Aí, não, mas não é crente. Estou falando sempre que hoje eu vejo que aqui todos são crentes. Mas todos passam pelo processo, que é o processo do mundo, que o mundo coloca nas nossas costas. Que o mundo coloca pelas nossas costas. Às vezes a gente comete erros, nós somos falhos. E nós somos pisoteados, nós somos massacrados, que é o preço que nós pagamos. Mas esse preço ele é pequeno. José pagou um preço. O preço de falar dos seus sonhos. Só que a gente, quando a gente vai também pela vida de José, a gente vê, naquele tempo, a terra ia passar por um processo. Ia passar por um processo que ia faltar alimento. E Deus precisava fazer algo. Deus precisava levantar alguém. E esse alguém era José. Então ele foi vendido, passou por todo aquele processo. Só que o interessante, quando a gente vai ver, falando em poucas palavras, que José, quando ele foi vendido, ele tinha 17 anos. Tinha um jovem de 17 anos. Passar por tudo aquilo, ser caluniado, sendo preso injustamente. Só que 13 anos depois ele já era governador do Egito. Então, quanto tempo durou esse processo dele? Durou apenas 13 anos. Muitas vezes o nosso processo parece que está demorando, mas ele vai acabar. E José morreu com mais de 100 anos, 120 anos. Então, se for ver o tempo do processo que ele passou, da dificuldade, com o tempo que ele viveu, o que ele viveu foi muito maior. Então, esse processo que você está vivendo agora, essa dificuldade, ela vai passar. O que Deus tem para você é muito mais do que isso que você está tendo agora. O que Deus tem para nós é muito maior. Esse processo vai acabar. Amanhã vai chegar, vai clarear o dia, né? Todos nós sabemos que o choro vai durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem quando nós acordamos. Quando nós acordamos para esse Deus grandioso que nós cremos, que nós servimos. O acordar é quando nós despertamos a nossa fé e confiamos que o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus quer te abençoar. Muitas vezes, quando nós estamos passando por esse processo, essa dificuldade, nós estamos dormindo na fé. A nossa vida parece que é noite, porque nós não enxergamos luz, nós estamos dormindo na fé. Aí nesse dormir nós estamos sofrendo, porque nós estamos olhando só para a nossa dificuldade. Mas quando você desperta, quando você acorda para a vida, que o nosso Deus é maior do que aquilo que você está passando, que o nosso Deus é maior do que os processos que você está passando, a alegria volta, a paz volta a reinar na sua vida. Então você desperta nessa noite. Desperta para Jesus. Desperta para esse Deus que já pagou o preço do seu pecado. Tira essa culpa que está dentro de você. Glória a Deus, aleluia. Desperta, acorda. Que Deus quer te receber. Ele está esperando. Ele falou que iria preparar lugar. E Ele está voltando, Ele está vindo aí. Então olhe para Jesus, não olhe para a dificuldade, não olhe para o seu processo, que isso vai passar. E não vai demorar tanto. O que nós temos para viver na eternidade é muito maior, é incontáveis, que nós não somos capazes de contar os dias da eternidade que Deus tem preparado para nós, para você. Então não olhe para essa dificuldade, olhe para a glória. Como já foi dito aqui hoje, levantar os nossos olhos e veja. Veja o que Jesus tem para fazer na sua vida. Quando você sai
desse consenso, dessa situação, da dificuldade, e olha porque Deus tem para a sua vida fica mais leve, você fica mais tranquilo, e as coisas vão se resolvendo, porque tem coisas que é Deus que vai resolver na sua vida. A gente sofre quando nós queremos resolver do nosso jeito, quando nós queremos resolver, mas tem coisa que é Deus, tem luta que é Deus que vai lutar por você. Você só tem que esperar e confiar nele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta é contra as potestades, e essa luta é de Deus. Aleluia. E essa luta Jesus já venceu lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus já venceu, Ele já derramou o seu sangue por nós. Então não olhe para essa dificuldade, Glória a Deus, aleluia. não olhe para esse processo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lá naquele casamento, quando estava tudo festa, toda alegria, de repente acaba o vinho, e alguém percebe, não tem mais vinho. Alguém percebeu que tinha acabado o vinho. Isso nos chama a sempre estar atento. Aleluia, Jesus. Atento onde Deus quer te usar. Aleluia, Deus. A gente está atento. A hora que Deus quer te usar, está preparado. Glória a Deus. Aí Jesus responde: mulher, a minha hora não chegou. Se a gente for ver a palavra, parece que Jesus estava sendo grosso, falando com a própria mãe, né? Porque foi a mãe dele, Maria. Jesus acabou o vinho. Mulher, não chegou a minha hora. Parece que ele estava sendo grosso. Mas ali Jesus estava em algo muito profundo. Ele estava se posicionando. Ele estava se colocando na posição para algo que ele ia fazer. Ali estava se posicionando perante uma mulher, não perante a mãe carnal. Perante uma mulher. Por quê que ele tinha que tomar essa posição? Porque perante uma mulher, lá no passado, quando teve a queda, Adão caiu, que é Eva, que representa todas as mulheres, a mãe dos viventes. Então, perante uma mulher, o homem caiu. Perante uma mulher, o homem ia se levantar. Por que eu digo isso? Pelo transformar da água em vinho. Porque o vinho, no lugar de sangue, de sacrifício de Jesus, ele pagou pelos nossos pecados. Então ali ele estava se posicionando como Salvador. E ao mesmo tempo preparando a mãe carnal pelo processo que ele iria passar, que ela talvez não teria entendimento. Então ele estava preparando ela pelo processo que ela ia acompanhar. Então, no entanto, que a Bíblia fala que ela acompanhou, sempre acompanhou, mas não interferiu. Porque tem muitos processos que a gente tem que se posicionar para que outras pessoas não interfiram. Assim como nós temos que tomar cuidado para não interferir no processo de outras pessoas. Aleluia. Porque o processo muitas vezes é para salvar, não é para matar. Aleluia. Quando Deus coloca uma pessoa no deserto, ele vai passar pelo processo difícil. Mas o deserto não é para a morte. Aleluia. O deserto é para a salvação. Glória a Jesus. Os hebreus tiveram que passar pelo deserto para chegar na terra prometida. Então, não era para ter morrido todos no deserto. Era para todos ter passado. Apenas poucos passaram. O deserto, aquele processo não é para a morte. Assim como eu digo, o processo que você está passando hoje não é para a morte, ele é para a vida. Porque depois do Rio Jordão tem uma terra prometida para você. Depois que vencermos esse processo aqui, tem a celestial, tem a Canaã celestial para nós. Então ele só é dolorido quando nós não entendemos a salvação que Deus tem para a nossa vida. Quando não entendemos. E pode ser mais leve quando nós entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades, quando nós nos posicionamos,
como Jesus se posicionou naquele momento. O interessante é que essa passagem vai falar de obediência. Porque Jesus disse àqueles servos: enchei a talha de água. O que isso veio falar para nós? Eles sabiam o que Jesus ia fazer? Não sabiam. Eles só sabiam que tinha acabado o vinho. Mas a Maria, mãe dele, tinha falado para eles fazerem tudo que eles disseram, porque ela sabia que eles poderiam fazer alguma coisa. Porque Jesus sempre pode fazer alguma coisa. Porque a mãe conhece o filho, ela sabia que o filho podia fazer alguma coisa. Por isso que ela intercedeu. Então Jesus pode fazer alguma coisa na sua vida hoje. E aqueles servos não sabiam o que ia fazer, mas eles obedeceram. Quem é servo de Deus aqui nessa noite? Você é servo? Glória a Deus. Então enche a sua talha de água. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que é encher a talha de água? É encher a talha da palavra de Deus. Glória a Deus. Água é purificação. Glória a Deus. Aleluia. Água é vida. E o que é vida para nós? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Então encha seu coração, encha a sua vida da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Só que aquelas talhas, para ser enchidas, elas estavam vazias. O que isso vem falar para nós? Que muitas vezes você tem que esvaziar de si mesmo. Assim como Jesus se esvaziou da sua glória para chegar aqui na nossa dimensão, chegar aqui no nosso mundo e se fazer homem como nós. Nós somos contrários, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, da nossa carne, do nosso ego e nos encher da palavra de Deus. Se você quer que o milagre aconteça na sua vida, se encha da palavra de Deus, porque se eles não tivessem enchido aquelas talhas de água, o milagre não aconteceria. Então aquelas talhas precisam ser cheias de água. Então você precisa ser cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, para que o milagre venha acontecer na sua vida. Servos é sinônimo de obediência. Muitas vezes nós não somos cheios porque nós não obedecemos. A partir do momento que nós começamos a obedecer a palavra de Deus, obedecer a voz de Deus, obedecer o Espírito Santo, o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer. Então encha as talhas de água. Enche a sua vida da palavra de Deus. Enche a sua vida de coisas boas. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para os processos sem nem dar nada. Perto do Deus que nós servimos. Se encha da presença de Deus. Quando você se enche da presença de Deus, o milagre acontece todo dia na sua vida. E uma parte interessante que eu vejo nessa passagem também, que lá tinha muito vinho, lá tinha muita uva. Então, por que Jesus não falou, traga a uva que eu vou transformar em vinho? Não seria mais fácil? Né? Não seria mais fácil? Traga a uva, enche a talha de uva aí, que eu vou acelerar o processo dela aí, e vou transformar ela em vinho. Mas aí não seria milagre, seria processo. Então muitas vezes você quer algo na sua vida, às vezes você quer ouvir, mas às vezes